Vamos hoje dar continuidade à nossa leitura no capítulo 3 de Atos, lendo do versículo 11 ao 18. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Após a cura daquele coxo de nascença, nós vamos ver aqui a reação das pessoas e a reação do próprio homem que foi curado. Porque o versículo 11 diz, ele se apegou a Pedro e João. O homem não largava Pedro e João, depois de receber aquela bênção. Estava ali perto deles o tempo todo. Eles estavam no templo porque tinham subido para orar, como já foi mencionado aqui. Então, aquilo chamou a atenção de todo o povo que estava naquela redondeza. E eles correram também para este local. Que local era este? Era o alpendre do templo, que era chamado o alpendre de Salomão, onde havia os ensinos da palavra do Senhor e onde a multidão se juntava para ouvir a palavra. E desta vez a multidão se juntou, sendo atraído pelas maravilhas de Deus, pelos prodígios que eram feitos através dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. E Pedro, na sua ousadia, como homem cheio do Espírito Santo, não perdeu a oportunidade de pregar Jesus. E ali ele se dirige imediatamente aos israelitas e diz: por que estás maravilhados? Qual é a surpresa? Estás maravilhados por quê? Porque olham para nós. E aqui nós vemos que Pedro dá a honra a quem é devida a honra. Ele diz: não fomos nós, não temos poder para isso. Não foi a nossa santidade, vida de santidade, que trouxe essa maravilha. Olha, é isso que Pedro fala aqui no versículo 12. Não é? Não foi pelo nosso poder, pela nossa santidade que fizemos este homem andar. Ele vai agora apontar para Cristo. Esta deve ser a mensagem, diante de tudo, de todas as maravilhas que Deus faz e pode fazer. Dar a honra ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então Pedro traz a lembrança deles, as promessas do Senhor, através dos seus patriarcas, através dos seus profetas, e mais uma vez ele está dizendo, não é algo de novo, porque Deus havia prometido. Então ele fala do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todos eles conheciam, porque a pregação estava sendo dirigida aos israelitas. Todos conheciam quem era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus geracional. O Deus que tinha dito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como poderia ser bendita as famílias da terra se não fosse através da descendência de Abraão? E a descendência de Abraão foi Isaque, e a descendência de Isaque foi Jacó, mas não parou ali.
A descendência da qual Deus se referia era exatamente Jesus, o seu filho, que viria, o Verbo que se fez carne. E era isso que Deus tinha prometido, tinha em mente quando prometeu a Abraão. Podemos dizer com toda certeza, porque as Escrituras apontam, mostram, dizem claramente que este era o plano de Deus. Então, ele diz: este Deus, o nosso Deus, o Deus que falou com os nossos pais, ele glorificou o seu filho Jesus. Observe que Pedro não tinha vergonha, nem tampouco se intimidava diante daquele povo que só cria em um só Deus e não podia conceber que Deus tivesse um filho. E ele fala: seu filho Jesus. Mas este Jesus, e Pedro traz à memória deles o que eles fizeram. Vocês entregaram diante de Pilatos. Entregaram. E Pilatos já tinha solto ele, mas vocês entregaram. E aqui nós podemos nos lembrar essa passagem que está nos evangelhos, aliás, nos 4 evangelhos, do julgamento de Jesus por Pilatos. Vamos tomar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 26, e na ocasião daquele julgamento, que era mediante a lei romana, Pilatos diz: porquanto eles estavam reunidos, Pilatos diz: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E diz ao versículo 18 daquele capítulo 26 de Mateus a explicação, porque Pilatos sabia que por inveja haviam entregado Jesus. E a mulher dele, versículo 19, havia advertido a ele. Já tinha dito: não entre na questão desse justo, porque eu num sonho eu muito sofri por causa dele. Deus já tinha revelado. Mas havia uma persuasão e uma pressão da liderança religiosa da época, nós sabemos disso, e a multidão pediu que por Barrabás, que ele fosse solto e que matasse Jesus. Versículo 20 diz isso. Pilatos volta a perguntar mais uma vez e volta uma terceira vez a perguntar, e o povo disse, versículo 22, última parte: seja crucificado. E mais uma vez ele pergunta, e então o povo começa a gritar: seja crucificado. Mais uma vez. Então é essa ocasião em que Pilatos lava as mãos, que essa é uma cena conhecida em toda a humanidade. Pilatos já havia solto Jesus, na verdade, mas entrou no julgamento. E neste julgamento, o povo pede a morte de Cristo. E é por isso que o versículo 14, voltando para Atos capítulo 3, está escrito: Pedro diz: vocês negaram a ele, e ele era o santo, o justo, e vocês pediram por um homem homicida. Pedro está trazendo a verdade à tona para que a consciência deles seja iluminada, que caia no entendimento o que fizeram, não como uma acusação, mas para trazer o arrependimento. É isto que a palavra está mostrando aqui, e toda essa mensagem de Pedro é para provocar o arrependimento. E então Pedro esclarece: é pela fé no seu nome. Foi pela fé no seu nome. A fé no seu nome, versículo 16, fortaleceu este homem coxo que vocês estão vendo aí, que vocês conhecem ele. É a fé. Por isso que a fé provocou, no nome de Jesus, traz para ele, versículo 16, perfeita saúde. Então, aqui está a resposta. Por isso que ele diz: eu sei que foi por ignorância. Sei também que os príncipes estavam todos envolvidos nesta ignorância, na cegueira espiritual, na verdade. É isso que Pedro está querendo dizer. Mas ele finaliza essa parte, essa
passagem que estamos comentando aqui, dizendo: no entanto, Deus cumpriu o que ele havia prometido dantes pela boca dos seus profetas, porque era necessário que Jesus padecesse. O justo, pagando o preço pelo injusto, o preço da dívida, diante do justo juiz, para trazer justiça para todo aquele que crê. A ele glória, honra, eternamente, de geração em geração, para que se cumpra a palavra do Senhor. Ele é a vitória, nossa vitória. Cristo em nós é a esperança da glória, está escrito. Ele é o centro de toda a mensagem bíblica. Ele é a resposta para todas as nossas questões.